A gravadora Irati apresenta pregação bíblica. Pastor Wagner Antônio de Araújo prega a palavra de Deus baseado no texto bíblico de Ezequiel, capítulo 37, texto intitulado O Vale dos Ossos Secos. Mensagem proferida na Igreja Batista em Vila Souza, no ano de 1991. Que Deus a todos abençoe. Amém. Oremos ao Senhor. Ó Pai, Deus de eterna misericórdia, Senhor dos exércitos, Yahweh de poder, atende neste momento, Senhor, a nossa súplica. Entregamos a Ti, Senhor Deus, o nosso coração. Entregamos-te, Senhor, a mensagem da Tua santa palavra. Entregamos-te, Senhor, as nossas mentes, para que possamos compreender qual seja a largura, o comprimento do amor de Cristo Jesus. Precisamos, Senhor Deus, da orientação e iluminação do Espírito Santo. Aquele, Senhor Deus, a quem louvamos neste momento. No nome de Jesus nós o fizemos. E queremos te pedir, Senhor, que venhas estar dirigindo os nossos pensamentos, para que nós possamos, ó Deus, sair deste culto público repletos da Tua mensagem e certos do que Tu queres para as nossas vidas. Abençoa os que ainda não aceitaram a Jesus como Salvador. Que esta seja para eles uma noite de salvação. Abençoa os que já aceitaram, nós que já somos servos Teus, para que compreendamos, Senhor, o que queres dizer para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um vento que assobiava ao longe. Pássaros voando e a poeira levantando. E aquele homem solitário no meio de um deserto. Gostaríamos de meditar nesta noite, e ele o fez entre os anos 734 a 691 a.C., tanto em Israel quanto no exílio babilônico. A morte da nação era algo extremamente evidente. Israel não conseguiu suportar a perseguição de Babilônia, Nabucodonosor, o reino de Judá, e foi levado cativo, preso para a Babilônia. Nem o rei e nem o exército tinham poder algum na sua própria nação. Havia uma desesperança generalizada, espalhada por entre aquele povo. O exército estava acabado, a nação estava morta, qual um vale de ossos secos. O texto não é uma doutrina a respeito da ressurreição, mas usa tal doutrina para fazer uma analogia do que Deus seria capaz de fazer naquele reino caído e no coração daquele povo desesperado. Tal acontecimento seria de tal forma magnífico, miraculoso, que somente o poder de Deus seria capaz de ressuscitar uma nação destruída. Ora, perguntam os amados irmãos e queridos amigos, nós não somos israelitas, nós não somos judeus, nosso exército não está caído, nós não estamos presos no cativeiro babilônico. Mas baseado na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 19 a 21,
nós temos certeza de que o que foi escrito para o nosso proveito foi escrito a nós que herdamos a salvação por meio de Jesus Cristo. Nós, cristãos do século XX. Agora, que outra necessidade é maior nos dias de hoje? Ou de prioridade maior para os cristãos do que um avivamento genuíno da Igreja de Jesus Cristo? Gostaríamos nesta noite de apontar algumas evidências sobre os antecedentes de um avivamento bíblico e algumas consequências deste mesmo avivamento. Gostaria de convidar a congregação a abrir suas Bíblias em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, dos versículos 1 ao 14. Quero convidar aqui, para proceder esta leitura, o servo de Deus, o amado irmão Vanderlei, vai proceder para nós a leitura do texto bíblico, para a nossa edificação. Por favor, irmão. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos a superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós entenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pareceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei as vossas sepulturas, eu vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, eu fiz, diz o Senhor. Avivamento bíblico. Algumas coisas acontecem antes dele acontecer. E esta sede do avivamento bíblico, e aqueles que não estão familiarizados com esta palavra, gostaríamos de trazer à mente dos irmãos uma brasa acesa, sobremodo quente. Esta brasa é tirada da fogueira e durante algum tempo ali fica. Em volta dela, ao invés de ficar acesa, ela se enche de cinzas. Para que esta brasa seja reavivada, nós precisamos assoprá-la. E aí a cinza sai e novamente vem à tona o seu fogo. Um avivamento bíblico nada mais é
do que o sopro de Deus tirando as cinzas da sua igreja. Cinzas que tiram o brilho que deveria ter esta que é sua noiva, a igreja. Mas há algumas coisas que acontecem antes que este avivamento chegue. Primeiramente, e quero que os irmãos estejam com o coração voltado para a palavra do Senhor, para que compreendam, assim como eu, que a palavra do Senhor tem uma mensagem para o seu povo nesta noite. O primeiro antecedente de um avivamento bíblico é a consciência da realidade de que estamos mortos. Versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ossos de pessoas que morreram. No caso, os soldados israelenses mortos em batalha na invasão de Nabucodonosor àquele país, e agora um exército extinto. E Deus não apenas levou Ezequiel para aquele vale, para contemplar aqueles ossos. Deus fez com que Ezequiel andasse no meio dos ossos. Versículo 2. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Para que o avivamento de Deus seja soprado sobre sua igreja, é necessário que nós tomemos consciência de que a igreja do Senhor, desavivada, é uma igreja que caminha no pecado e se tornou morta com a sua influência salvadora, com a sua influência transformadora, com a sua influência unificadora. Andar no meio dos ossos é tomar contato com esta morte latente de cristãos sem sabor, que não fazem diferença em lugar nenhum, que são uniformizados aos domingos e são civis durante a semana. Tomar contato com o nojo de uma igreja que não se manifesta contra o pecado, que não se posiciona e é desesperançosa, uma igreja que não muda absolutamente nada. Quando o Senhor manda o seu avivamento, Ele manda primeiro esta consciência. Ele faz o seu povo reconhecer esta morte e faz o seu povo andar no meio de pessoas mortas, para que sintam um cristianismo frio, descompromissado, falso. Em segundo lugar, Deus faz com que a palavra dele nos desafie profundamente. Versículo 3. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Foi a pergunta que o Senhor fez para Ezequiel, colocando-nos onde estamos, cristãos do século 20. A palavra de Deus nos desafia perguntando: Filho do homem, poderá esta igreja reviver? Poderá este povo ressurgir?
Serei eu capaz de dar vida a este povo? A resposta de Ezequiel foi uma resposta não comprometedora. Por um lado, ele via ossos secos, mortos, e faz questão de dizer ossos que estavam sequíssimos. Mas por outro lado, sabia ele que o Senhor era o Todo-Poderoso, mas não tinha esperança, talvez, de que Deus fizesse isto. Então a sua resposta foi simples: Senhor Deus, Tu o sabes. Poderão reviver estes ossos, Senhor, Tu o sabes. Não arriscamos dizer nada mais do que isto. É possível que a igreja do Senhor levante-se com poder. Claro, para Deus tudo é possível, se for da sua vontade. E nos escondemos atrás da frase, se for da tua vontade. Alguém duvida que não seja a vontade de Deus exercer a justiça? Alguém tem dúvidas de que não seja a vontade de Deus que as sementes na terra germinem? Alguém tem dúvidas que Deus faça com que os ponteiros do relógio caminhem na direção certa? São coisas evidentes da natureza de Deus. Ora, nossa falta de fé acaba atribuindo a Deus coisas que não são da sua pessoa, fazendo com que Deus haja como se nunca pudesse agir daquela forma, fosse injusto, fizessem leis loucas. A nossa falta de fé faz com que Deus cria um Deus que muda de atitudes. É a síndrome de Adão. A igreja pode reviver? Se Deus quiser, pode. Como Ele não quer, ela não revive. É a síndrome de Adão. Adão, por que fizestes isso? Foi a mulher que o Senhor me deu. Eva, por que você fez isso? Foi a cobra. Se ele perguntasse, cobra, por que você fez isso? O Senhor me criou. Por que me fez assim? Se não fora da vontade de Deus que sua igreja fosse avivada, não teria ele desperdiçado 7 cartas às igrejas em Apocalipse. Terceiro antecedente a um avivamento bíblico: a ordem divina para o avivamento. Profetiza, ó filho do homem, proclama, ó Ezequiel, fala com estes ossos secos. Ezequiel tomou consciência, foi desafiado e agora tem um chamado de Deus. Fala, profetiza, fala a esses ossos secos. Talvez, como já disse um pastor na exposição deste texto, Ezequiel no meio do vale poderia estar olhando para um lado, para o outro e dizer: eu vou falar para ossos? Será que não vão me chamar de louco? Será que não tem ninguém me olhando? Eu falando com osso? Deus lhe disse para falar com ossos. E quando Deus quer avivar sua igreja, não importa que ela seja um amontoado de ossos, porque Deus é capaz de transformar ossos e ressurgir ossos. Estes são os antecedentes de um avivamento bíblico. Agora, quais são as coisas que acontecem quando o avivamento chega? Quando Deus sopra esta brasa e torna esta brasa com um calor evidente.
5 coisas acontecem. E eu gostaria de citá-las, pedindo aos irmãos que conferissem isso na palavra de Deus. O primeiro sinal da vinda do avivamento bíblico é o movimento e ajuntamento de ossos. Versículo 7. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Diante da autoridade da palavra profética nos lábios de Ezequiel, aqueles ossos sequíssimos, ossos sem vida, iniciaram um processo de alteração fenomenal. Eram os ossos subindo no espetáculo tremendo diante dos olhos de Ezequiel. Ossos enterrados, ossos ali meio enterrados, ossos quebrados, ossos inteiros, ossos pequenos, ossos grandes a se levantarem numa nuvem. Há muito aqueles ossos estavam acostumados aos seus lugarzinhos. Aqueles ossos que estavam já viciados no seu lugar, começam por uma força exterior a eles sair do seu lugar. Avivamento bíblico quebra a rotina, quebra liturgia, quebra tradições, quebra programas, quebra o sistema de louvor, quebra o orgulho. Os ossos chocavam-se entre si. Ossos que se chocavam e faziam barulho e talvez tirassem lascas, até encontrar o seu par ou o seu complemento. E diz Ezequiel que ele escutava um barulhão, porque o choque era grande. E até faíscas poderiam sair, dependendo da velocidade e força daqueles ossos. O avivamento bíblico choca opiniões, choca poderes, choca estruturas, choca conceitos, choca tradições, choca pessoas, choca costumes. Ele traz o confronto. É a primeira evidência das mudanças que o avivamento está trazendo. Reestrutura toda a igreja, acostumada 100 anos a fazer uma coisa daquele sistema, daquele modo, daquele jeito. E quando o Senhor, com o seu poder, aviva a sua igreja, há um choque, há um movimento, há uma transformação, há uma readaptação. Segunda evidência de que o avivamento de Deus está chegando. Versículo 8. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, os ossos. As velhas traduções dizem nervos, não é isso? O profeta deveria estar impressionado diante de tal espetáculo, diante de tal milagre de se extraírem ossos do chão
montasse um esqueleto e fazer com que sobre ele crescesse agora os nervos. Nervos que dão para o corpo a mobilidade necessária. Porque ele traz agilidade para este corpo. Ele traz reflexo para este corpo, traz ação para este corpo. Um nervo do braço que você machuque faz com que seu braço perca o movimento. E agora estava vindo sobre aqueles ossos a condição de terem movimento, de se locomoverem, de fazerem as coisas e de trabalhar. O avivamento torna a igreja ágil, desburocratiza a igreja, torna-a cheia de ações sadias e crescentes. Os cultos passam a ser muito bem frequentados. Os trabalhos especiais contam com muita participação. A evangelização multiplica os seus braços tremendamente. E o povo passa a ser um só povo, um time coeso, uma família unida, uma equipe vencedora, um exército vitorioso. Estes nervos tornam a igreja operante. Estes nervos tornam a igreja operante no reino. Tornam a igreja ágil naquilo que deve fazer. Assim como tornaria aqueles soldados mortos em condições de exercerem o seu soldo. Terceira evidência se encontra no mesmo versículo. Olhei, e eis que cresceram as carnes sobre eles. Carnes crescendo naquele amontoado de ossos, cheios de nervos. Eu acredito que foi a maior e mais importante aula de anatomia humana já dada neste mundo. Ezequiel viu a formação de um esqueleto, a colocação de nervos e agora o enchimento daquele corpo, o recheio daqueles esqueletos. Primeiro, Deus reestruturou a estrutura. Depois, Ele tornou o trabalho ágil e sadio. Desta feita, Deus mexe no conteúdo. Deus coloca carne no trabalho da igreja, no sentido de qualidade, no sentido de conteúdo. E nós podemos afirmar também, então, que o avivamento traz qualidade espiritual ao povo de Deus. Obrigado, irmã Maria. Tá aqui. Traz qualidade espiritual ao povo de Deus, tornando a mensagem desta igreja vívida, suculenta, vitaminada, forte, sustentadora, profunda, saudável. As pregações se tornam pregações históricas, como foram as pregações de grandes igrejas do passado. Os ensinos nos diversos departamentos da igreja passam a ser claríssimos, bíblicos, totalmente aplicáveis, verdadeiros agentes de transformação. As atividades dela deixam de ser meros programas de calendário para se tornarem eventos da máxima importância.
Mas há uma quarta evidência de que o avivamento está chegando. E está agora no versículo 8 ainda. Olhei, e eis que se estendeu a pele sobre ele. Agora Ezequiel podia olhar aqueles soldados ex-ossos com tendões, ex-ossos com tendões e carne, para contemplá-los como homens. Porque revestidos agora foram de pele. Agora podia-se visualizar o rosto de um homem, o tórax de um homem. O corpo precisa, ela tornava também este corpo belo, tornava-o esteticamente aceitável, porque seria horrível alguém andar sem pele, com seus órgãos todos expostos. Seria monstruoso. Mas Deus fez com que a pele crescesse e tornar-se bonito, o que também era funcional. E por causa disto podemos também afirmar que o avivamento embeleza a igreja, torna o louvor maravilhoso, torna o culto solene e organizado, torna cada crente asseado, elegante no portar-se e no expor a mensagem do Evangelho, transmitida de forma polida e agradável. O avivamento traz a beleza da igreja, não a torna feia, barulhenta, torna-a bela, em que todos possam olhar para a igreja de Jesus e dizer: compensa servir a Jesus. Em quinto lugar, a quinta evidência de que o avivamento bíblico está chegando. Aqui há uma profecia especial. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, ou sopro, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro quadrantes, ó sopro da vida, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Com outra profecia, desta feita específica, em forma de ordem: ó sopro da vida, vem sobre esse povo. O profeta pede a vida para estes soldados. Não se trata daquilo que o movimento pentecostal chama de batismo com o Espírito Santo. Não se trata da evidência de dons extraordinários. Naqueles soldados, o que traria o sopro da vida? Traria algumas coisas importantes, como por exemplo, o coração iria bater, pois não batia até aquele momento. Batendo o coração, ele seria autônomo, poderia viver sua vida em si próprios. Ele teria junto aos seus ossos mobilidade, porque sem vida os ossos estavam parados, inertes. Mas com a vida ele pode fazer movimentos conforme a conveniência necessária.
Aos nervos, ele teria agilidade. Poderia dirigir-se aos lugares necessários e fazer as tarefas com bom desempenho. Com a sua pele, teria cuidados especiais, higienizando-a quando suja, fazendo curativos quando machucada, agasalhando-a quando com frio. Podemos então dizer que o sopro de Deus, a plenitude do Espírito, traz à igreja a maturidade espiritual necessária, dando para ela plena condição para se desenvolver de forma harmoniosa, sadia, sem ameaças doutrinárias. Uma igreja que não se bloqueia com a estrutura, que não se prende com a burocracia. Uma igreja que não se enruga, não perde sua beleza. Bíblia é algo que na vida desta igreja é prático e constante. Para tais membros avivados, a Bíblia não é um livro para ser aberto no culto de domingo à noite. A Bíblia é seu livro de cabeceira. Na lei do Senhor medita dia e noite. Tenha o cuidado de aplicá-la à sua vida e não de querer aplicá-la na vida dos outros primeiro. Faz da Bíblia o fundamento das suas atividades profissionais. Faz da Bíblia o fundamento de suas atividades espirituais, estudantis, familiares, políticas. E a Bíblia passa a ser para ele esta bússola norteadora. A oração também deixa de ser uma reza, um monte de frases decoradas com o correr dos anos, embelezadas com expressões bíblicas que não dizem nada, e passam a ser a conversa íntima com Deus que este crente tem dia após dia, noite após noite, porque conhece o seu Deus, está com os joelhos calejados de buscá-lo e tem experiências mil a contar a todos de como Deus responde orações. Ele é capaz de dizer: Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e o será para sempre. A oração deixa de aparecer só na hora da comida ou na hora de deitar-se e passa a ser observada na sua vida enquanto está no ônibus lotado, no trem lotado, enquanto está nas ruas trafegando ou trabalhando. A comunhão aparece sem forçar. Já tiveram, meus irmãos, a experiência de um carro que não anda? Um carro quebrado, em que enquanto alguém empurra, ele anda, mas parou de empurrar, ele para. Há muitos que assim agem por serem ossos secos. Não têm vida em si próprios. E se alguém não for ali, incentivá-lo hora após hora, minuto após minuto, ele não tem coragem de seguir Jesus. Ele não assume o compromisso, não veste a camisa. Não assume diante de Deus a posição e a responsabilidade. Mas aquele que está avivado pelo poder de Deus, que recebeu vida em si próprio, ele não pergunta o que a igreja pode fazer por mim. Ele diz o que eu posso fazer por Jesus através da igreja. Ele trabalha, ele é operoso, ele assiste aos irmãos nas dificuldades, ele é generoso. Ele, ao invés de criticar a sua igreja, ele estima, ele ajuda a crescer, ele quer vê-la bonita para Jesus. Comunhão
é algo também na sua vida evidente. Aos irmãos ele trata como irmãos. As mulheres idosas trata como a mães. Aos irmãos idosos como a pais. Aos jovens como irmãos na carne. É cortês para com todos. É capaz de perdoar 70 vezes 7 e continuar perdoando dali para frente. Tem atitudes altruísticas e não atitudes destruidoras. O Espírito Santo vai dando capacitações para que seja cada dia mais uma bênção. O vento ainda sopra. Os montes desérticos ainda lá estão. Os pássaros solitários ainda olham os ossos. Ezequiel ainda contempla um exército caído. E Deus lhe pergunta: Filho do homem, poderão estes ossos reviverem? Perguntamos hoje a nós mesmos: Filho do homem, poderei eu e poderá minha igreja reviver? Que Deus nos abençoe. Amém.